Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. Nosso destaque da semana, você já sabe, é a pecuária. E hoje o foco vai todo para ela, a vaca 4.0, a vaca do futuro. Se você ainda não a conhece, vai gostar de assistir. Vamos falar também da conectividade no campo, porque a tecnologia chegou para ficar na vida dos produtores e agricultores. E no Agro Entrevista, continuamos a conversar com Gustavo Guadagnini, diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil. Ele explica a verdadeira revolução que está acontecendo na alimentação. E você sabia que a casca da jabuticaba pode ser uma alternativa mais saudável para conservar os alimentos? Pois os tradicionais antioxidantes artificiais têm agora na frutinha de cor roxa uma forte concorrente. E tem mais, homeopatia pode ajudar a melhorar a produção de leite das vacas? Tudo isso ainda hoje, tá? Seu Agronacional está só começando. Seguimos com nossa grande reportagem sobre a pecuária leiteira. E hoje vamos conhecer um animal que cada vez mais atrai investimentos, a vaca 4.0. Mas o que ela tem de diferença em relação às vacas tradicionais? A gente descobre agora. Bom, a vaca do futuro vai ser uma vaca relativamente pequena, de baixa estatura, uma vaca que vai produzir leite em grandes quantidades, a pasto, com baixo impacto na natureza, principalmente com redução da emissão de gases de efeito estufa. Um animal que vai estar totalmente apto ao uso de tecnologias de modo intenso, e vai ser um animal que vai ser ecologicamente correto. Para chegar a este animal, o caminho é a chamada avaliação genômica. Assim que a terneira nasce, é possível saber através de um teste se ela vai ser ou não uma boa vaca de leite. Para que a gente chegasse nesse ponto, a gente coletou sangue e tecidos de vários indivíduos, extraiu o DNA e associou esse DNA, 700 mil regiões do DNA, às produções de leite. E montamos como se fosse algo parecido com uma equação. A partir de agora, com essa equação, já que temos um número grande de indivíduos usados para esse processo, a gente consegue usar o DNA colhido de um embrião ou do indivíduo que acabou de nascer para ter uma certeza de aproximadamente 80% qual vai ser o potencial reprodutivo desse animal quando ele se tornar uma vaca ou se tornar um touro. A avaliação genômica vai dizer, por exemplo, dados de conformação, que podem ser sobre pés, úbere e ligamentos, e também características da qualidade do leite. Muito se sabe da seleção das beta-caseínas A1 e A2, que se sabe que a variante A1 é bastante prejudicial ao consumo humano, principalmente no que diz respeito à predisposição de diabetes mellitus em humanos e além de toda uma variedade muito grande de alergias, seja a intolerância à lactose ou qualquer outro tipo de alergia do leite. Então se busca animais que têm a variante A2, que é uma variante da beta-caseína bastante saudável aos humanos. O teste de seleção genômica já começa a chegar nas propriedades e custa cerca de R$ 200 por animal. O custo de produção hoje de um animal, do momento que ele nasce até o momento que ele pare, é em torno de R$ 3.800 a R$ 4.200. Então, se eu gastar 20 mil para genotipar 100 e simplesmente eliminar os 5 piores animais do meu rebanho, eu já paguei o processo dos outros 100. E ainda tenho a possibilidade de escolher 20, 30 melhores e ter um aumento, um bônus que seria o quê? O aumento de produção de leite desses animais que vão entrar no meu rebanho. A pesquisa que já trouxe a produção até aqui chega como uma boa notícia. Na hora parece um monte de dinheiro, mas na verdade a criação da terneira em torno de 4 para cada uma. E se na verdade tu perder uma terneira só, o prejuízo já vai ser bem maior. Você vai ter todos os cuidados e a prevenção e o investimento em cima de um animal que você sabe que vai dar resultado. E no próximo programa a gente exibe mais um trecho dessa reportagem mostrando como a tecnologia invadiu o setor da pecuária leiteira. A tecnologia da informação é hoje uma ferramenta de trabalho importante para produtores que querem se atualizar e conhecer o que há de mais novo no mercado do agronegócio.
Não é à toa que pesquisadores e técnicos estão dando apoio para que a internet chegue mais rápido ao campo. Mas ainda existem muitos desafios. Vamos conferir? A Embrapa Informática e a Embrapa Instrumentação foram as duas unidades que foram criadas pensando na agricultura digital, isso há 30 anos atrás. Então, durante todo esse tempo, a Embrapa contratou pessoas técnicas, pesquisadores e analistas na área de tecnologia. Durante todo esse tempo, nós conseguimos desenvolver várias plataformas que têm embutido a internet e a agricultura digital. Só que a gente está vivendo um novo momento, né? Que é a gente trazer isso também para o produtor, para o consumidor. A gente está saindo da parte de pesquisa, está saindo do meio científico e está chegando até o produtor final, porque esse produtor ele também quer tecnologia. Hoje a Embrapa tem uma página na internet onde você tem vários aplicativos que foram desenvolvidos pela Embrapa com parceiros, seja ele setor privado, seja universidades, ou seja organizações de pesquisa estaduais, que você pode baixar ou para Android ou para iPhone. Né? Nós temos drones, hoje várias tecnologias que usam drones como parte da sua ferramental de pesquisa e que geram tecnologias que tenha o produtor como usuário final. Mas a gente precisa de mais ainda, tem muito desafio que a gente está chamando agora de agricultura 4.0, né? A gente sabe que o campo ainda tem problema de conectividade, mas você tem muitas tecnologias que podem ser acessadas pelo produtor já na internet. Então, como é que você facilita esse acesso do produtor a essas tecnologias? A gente percebe que a internet é que vai facilitar isso, é a tecnologia da informação que vai facilitar isso. E aí você tem várias, tipo deep learning, blockchain, tudo isso vai ter que estar embutido em tudo que a gente produziu até hoje, o que a gente vai produzir no futuro, para que a gente consiga realmente levar essa inovação para o campo de forma mais ágil, forma mais célere. A agricultura fluminense, a gente identifica que ela é uma agricultura de nicho, né? A gente não está falando de uma agricultura de escala como é a agricultura do Cerrado brasileiro. Então, a hora que a gente está falando dessa agricultura de nicho, a gente está falando de café de qualidade, de produtos com indicação geográfica, né, com denominação de origem. Tem uma legislação grande aí também do Ministério da Agricultura que exige a rastreabilidade de produtos do hortifruti granjeiros. Então, isso implica em rastreabilidade, isso implica em blockchain, isso implica em você levar tanto para o produtor quanto para o consumidor a informação adequada daquelas cadeias produtivas. Só isso já é muita coisa. Junto com isso, a gente teve um projeto de lei que foi aprovado, acho que semana passada na Câmara, que é o projeto de lei de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, na verdade. Esse projeto, ele também vai trazer para a gente necessidades de métricas e de quantificação que têm que ser postas para que o produtor ele possa receber pelo serviço ambiental que ele presta na propriedade dele. Então, isso também vai exigir tecnologia da informação, porque a gente tem a tecnologia do ponto de vista agronômico de como medir aquilo, mas a gente precisa criar, na verdade, bancos de dados, plataformas colaborativas, para que isso seja parte de um processo que vai implicar uma política pública, que vai implicar também o consumidor a remunerar esse produtor pelo serviço que ele está prestando. A gente precisa fazer com que essa área, tanto a pesquisa agronômica, quanto a área de tecnologia da informação, elas conversem. E assim, não vai ser só a Embrapa que vai solucionar isso, a gente vai precisar da parceria com o setor privado, das universidades, das organizações estaduais, para que a gente consiga efetivamente dar conta desses desafios de inovação que vem por aí. A gente está trabalhando no Jardim Botânico, na Embrapa, a proposta da instalação de um hub de inovação, para trazer essas agritechs, para estar mais próximas da Embrapa, para estar mais próxima das universidades, um hub de inovação para o agro no Rio de Janeiro. A ideia é a gente ter ali um espaço para que a gente tenha esse ecossistema de inovação próximo, né, para a gente poder atender essas demandas do Rio, que tem um consumidor que tem uma característica diferenciada, que ele quer saber de onde vem o produto dele, como que é produzido, e com isso a gente pode estar modificando um pouco aí a agricultura fluminense, né?
Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a segunda parte da nossa conversa com o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini, falando sobre a revolução dos alimentos. Tem mais, hein? Pesquisas mostram que a casca da jabuticaba pode ser um ótimo conservante natural. E vamos ver ainda que o rebanho pode ser tratado com homeopatia. Fica com a gente, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Agronacional, seu ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista de hoje, seguimos com o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini, que fala da revolução que está acontecendo na alimentação. A procura por opções mais saudáveis aumentou e a forma de consumir os alimentos mudou. Vamos conferir? Tem uma revolução acontecendo agora que é até maior do que o setor de proteínas alternativas, que é a revolução do consumo consciente. Então, cada vez mais as pessoas começam a considerar o que eu gosto de comprar, mas ao mesmo tempo também como aquilo que eu estou consumindo, que eu estou comprando, impacta no meio ambiente, impacta na sociedade, se insere no mundo em que eu estou vivendo, né? Então, a gente passa por essa revolução no setor de alimentos com certeza também. As pessoas estão buscando comer o que elas amam, né? Sentir os sabores de sempre, fazer as receitas de sempre, mas ao mesmo tempo elas querem escolhas que sejam mais sustentáveis, que sejam mais saudáveis, que sejam mais éticas e que entendam socialmente também o impacto dessas escolhas. A gente já tem um exemplo legal aqui no Brasil, que é a fibra de caju. Então, o projeto que o GFI financia, que foi desenvolvido pela Embrapa de Fortaleza, onde eles aprenderam a extrair a fibra do caju para usar na formulação de carnes vegetais. Um outro projeto que o GFI também trabalha aqui no Brasil, também financia, é um projeto de uma pesquisadora de Campinas que está extraindo proteína da folha de mandioca. Então, olha só que legal, né? A mandioca é uma planta que normalmente a gente come a raiz e a planta em si, que fica para fora do solo, tem pouco aproveitamento. Agora a gente está fazendo pesquisa para extrair uma proteína de alto valor agregado dessa folha de mandioca. Agora pensem nisso, pensando em todas as plantas que existem no Brasil, né? É muito mais além dos feijões, é muito mais do que simplesmente um ingrediente proteico. A gente pode desenvolver proteínas, fibras, corantes, aromatizantes, usando tanto aquilo que é cultivado, como é o caso dos grãos, quanto a biodiversidade brasileira, quanto é o caso de um ingrediente amazônico, do cerrado, da caatinga ou de qualquer um dos grandes biomas brasileiros. Então tem muito potencial para que essa indústria puxe o desenvolvimento de novos ingredientes. O diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini, fala sobre o novo consumidor e as mudanças de hábito que estão acontecendo. Quando a gente pensa em perfil de consumidor, tem o cara que já é o consumidor cativo, que é o vegetariano e o vegano. Então é o perfil de alguém que vai experimentar essas proteínas alternativas, vai trazer as suas percepções, vai compartilhar com os amigos. É aquele consumidor que a gente sabe que vai ser fã da categoria. Essa pessoa é alguém que, apesar de consumir da categoria, não deixa de ser um consumo de nicho ainda. Porque existem poucas pessoas que são vegetarianas e veganas no Brasil e no mundo. Então agora, de uns anos para cá, surgiu um outro consumidor, que é o flexitariano. O flexitariano é alguém que não está disposto a parar de comer carne. Ou seja, a pessoa pretende continuar comendo aquela carne no domingo, fazendo um churrasco, comendo uma moqueca de peixe, fazendo as receitas preferidas. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa já percebeu que tem muitos benefícios socioambientais em trocar a carne por outras tecnologias ou simplesmente pelo consumo de vegetais. Então, essa pessoa deixa de comer carne todos os dias ou em todas as refeições e começa a comer carne em alguns momentos específicos. E aí pode ser desde aquele cara que faz a segunda sem carne, né, que é um movimento super famoso, que tem famosos que apoiam e conquistou muitas pessoas, quanto aquela pessoa que só vai comer carne no churrasco de domingo com a família, por exemplo. Então tem uma variação dentro o que é esse flexitariano. Pode ser alguém que só come carne uma vez por semana ou que só deixa de comer carne uma vez por semana. E aí, inclusive, tem muita gente que muda o consumo de carne por refeição. Então a gente tem visto um consumo que foi inesperado talvez para as empresas da categoria, que é, por exemplo, a pessoa compra um hambúrguer vegetal e compra o bacon ainda de origem animal e come um hambúrguer vegetal com bacon.
Essa pessoa, ela não quer parar de comer carne totalmente, mas ela já quer reduzir o seu consumo. E aí, com isso, ela usa a categoria de proteínas vegetais, nesse caso, né, os hambúrgueres feitos de planta, ou então os leites vegetais, os queijos vegetais, até os substitutos vegetais para ovos, para fazer essa redução. Quando a gente pensa em mudança de hábitos, com certeza é diferente dependendo da idade, dependendo da classe social, até do lugar onde a pessoa mora. Então, tem vários fatores que vão influenciar isso. A idade é um deles. Hoje, quando a gente olha para a redução do consumo de carnes, né, o GFI fez uma pesquisa junto com o IBOP, aqui no Brasil, no ano passado, a gente publicou ela em dezembro, e nós vimos que tem redução do consumo de carne acontecendo em todas as faixas etárias e em todas as classes sociais, porém em porcentagens diferentes. Quando a gente vai dos 18 até os 55 anos, tem mais ou menos 50% de redução. Varia um pouquinho, mas gira em torno dos 50%. Quando a gente vai para uma faixa etária que está acima dos 55 anos, as pessoas reduzindo, né, a quantidade de pessoas reduzindo, cai para em torno de 40%. Então é menor, mas ainda assim é um número super relevante. O que a gente tem visto do ponto de vista de comida é que, primeiro, comida está na mesa da família inteira. Então a pessoa mais jovem come junto com as pessoas que são mais velhas, comem junto e a gente tem a família inteira convivendo. Então, o hábito alimentar, muitas vezes, ele envolve as famílias, né? E acaba envolvendo diferentes faixas etárias dentro dessas famílias. E no próximo programa, a gente continua a conversa com o Gustavo Guadagnini. Ele vai explicar o que é carne cultivada e os benefícios para a saúde humana e também para o meio ambiente. E agora vamos falar de uma frutinha pequena, mas que pode fazer uma grande diferença se for usada como um conservante natural. Pesquisadores descobriram que a casca da jabuticaba tem uma substância capaz de substituir os atuais antioxidantes artificiais e conservar os alimentos por mais tempo de maneira saudável. Na indústria de alimentos são usados alguns compostos chamados de antioxidantes. Basicamente, a função deles é aumentar o tempo de validade dos alimentos, mas em geral eles são artificiais. No entanto, pesquisadores da UFG, da Escola de Agronomia e do Instituto de Ciências Biológicas identificaram uma forma de extrair um desses bioativos de maneira mais natural, a partir de uma fruta. E a gente te conta agora. Bruna, eu queria que você explicasse pra gente o que são os antioxidantes. Então, esses compostos antioxidantes, eles conseguem inibir ou então diminuir as alterações oxidativas, tanto nos alimentos quanto no nosso corpo também. Então, tem essas duas funcionalidades. Quando a gente adiciona um antioxidante no alimento, a gente vai evitar que algumas reações químicas aconteçam ali, principalmente reações de oxidação. Sabe quando um produto que é muito rico em lipídio dá aquele sabor de ranço? É que acontece uma reação de oxidação, a rancificação, e com o antioxidante ali presente, a gente consegue inibir e retardar essa oxidação. E hoje, em geral, esses antioxidantes são artificiais? Sim, a maioria deles são artificiais. Entendi. Isso pode ser prejudicial? Alguns deles sim, principalmente quando a gente vai para a parte dos corantes, né? Porque além de ser um antioxidante, esse composto que a gente pesquisa também é um corante. E os corantes artificiais, eles têm um risco para a saúde humana. Então, um natural seria uma alternativa bastante interessante para o uso. E a Bruna encontrou uma alternativa mais natural para extrair esse composto da casca da jabuticaba, não é isso, Bruna? Exatamente. Esse composto que a gente está estudando, ele é encontrado de forma natural na casca da jabuticaba. E além de ser um antioxidante, ele também é um pigmento. É o que dá a coloração roxa para a casca da jabuticaba. O nome desse pigmento é antocianina. Ele está em outros alimentos, como uva, repolho, açaí e amora. Na pesquisa foi usada a jabuticaba porque Goiás é um forte produtor da fruta. A maioria das frutas que tem essa tonalidade de roxo, vermelho, possui esse pigmento. Ele se apresenta ali de forma natural porque é um mecanismo de defesa da própria fruta, da própria planta, que vai produzir esses compostos como forma de defesa. A gente poderia aplicar em produtos lácteos, como iogurtes, queijo, algum leite fermentado,
E principalmente para alimentos com apelo para o público infantil, já que a cor é um atrativo muito interessante nesses alimentos. Então, em gomas, balinha, bolo, biscoito, tudo isso daria para a gente aplicar. Ele consegue colorir o alimento. E com diferentes escalas de pH, se for um alimento mais ácido ou um pouco menos ácido, essa cor também pode alterar, pode variar do roxo para o rosa, para o mais vermelho. Tem essa escala de variação das cores. Só de ver aqui no laboratório já é bonito, imagina no alimento, né? E Bruna, como é que é o processo? Como é que da jabuticaba que está lá no pé a gente consegue extrair esse bioativo? Bom, a jabuticaba, então, a principal parte dela que é consumida é a polpa, né? E aí a gente tem esse resíduo, que é a casca e a semente. Então, quando a gente vai processar a jabuticaba industrialmente, a gente retira a polpa e sobra a casca e a semente. Disso a gente traz o material aqui para a UFG, separa a casca da semente e aí com a casca a gente tritura ela para ficar em partículas menores e consegue extrair esse composto. Esse processo leva muito tempo? Não, ele pode levar em torno de umas 12 horas. E Bruna, nesse processo todo, desde a jabuticaba no pé até chegar ao extrato, ao pozinho, né, final, digamos assim, a gente não corre o risco de perder esses bioativos ou a coloração? Esses bioativos, eles são termosensíveis. E também a própria luz, o próprio oxigênio pode iniciar o processo de degradação desse antioxidante, desse pigmento. Então, alguns cuidados devem ser tomados durante o processo. Exposição à luz, exposição a altas temperaturas, isso não pode ocorrer. Então, o processo é todo monitorado, até mesmo o tempo de processo tem que ser monitorado para a gente não ter nenhum risco de perda. Não tem alteração do sabor do alimento com esse extrato aqui? Não, o extrato em si, depois que passa por todo o processo, ele sobe um sabor residual muito baixo e como a gente aplicaria bem pouco no alimento, não iria sobressair esse sabor. Daria pra gente aplicar isso na indústria em grande escala? Sim, daria porque é um resíduo que seria jogado fora, né? Então, além de tudo, ainda é um aproveitamento do alimento aí para a gente diminuir aí essa geração de resíduos na indústria. E é mais saudável do que a gente usa hoje? É bem mais saudável do que os corantes artificiais. Resumindo, é bom para o meio ambiente porque reaproveita a casca e é bom para a gente também, para a saúde. Isso mesmo. Queria que, para fechar, você falasse da importância para você do investimento na ciência e na pesquisa, você como uma pesquisadora, e da importância desse investimento para a gente chegar a resultados como esse. Bom, a pesquisa a gente demanda de material, de mão de obra, de tempo. Então, sem o investimento, a gente não consegue prosseguir de forma adequada. Nós precisamos de equipamentos, análises, algumas são bem caras. Para descobrir esses compostos e conseguir caracterizá-los, a gente precisa de um investimento para seguir em frente. A homeopatia ganha cada vez mais força junto aos produtores de leite. A constatação é da pesquisadora da Embrapa, Tereza Alves. Ela fala sobre as vantagens de inserir homeopáticos no sistema de produção do leite por serem mais baratos, sem contraindicação e sustentáveis. Atualmente a gente está trabalhando com o uso de homeopatia na prevenção de carrapato e um pouco na parte de reprodução animal. Para o carrapato a gente começou um plano estratégico com tratamentos químicos para carrapato e a nossa ideia agora é fazer a transição para manter os animais apenas com o uso de homeopatia. Então, uma estratégia do sistema de leite, da unidade, em todo o rebanho está recebendo. Então, do bezerro que está nascendo até o bezerro, até a vaca seca, a vaca em lactação, todos os animais recebem homeopatia para carrapato. Para o carrapato, a gente faz a mistura do produto homeopático na ração do animal e fornece no coxo. Quando a vaca tem o parto, a gente faz a aplicação do medicamento para prevenir a retenção de placenta. E para retenção de placenta, a gente faz o spray nos animais via vaginal, porque a absorção do medicamento pela mucosa é muito melhor. Para os bezerros, então, além da homeopatia para carrapato, a gente utiliza a homeopatia também para prevenção de diarreia e a homeopatia para fortalecimento.
Qual que é a nossa ideia? Como o período até 60 dias de vida é muito importante para toda a qualidade de produção do animal adulto, para todo o desenvolvimento do animal, a gente prioriza essa fase. Então a gente usa na ração agora o fornecimento da homeopatia preventiva para diarreia, para prevenção de carrapato e de fortalecimento, para que a gente tenha o animal crescendo de forma adequada dentro do sistema. A homeopatia é um tratamento um pouco mais a longo prazo, a gente trata o rebanho como um todo. Então, não é na primeira administração do medicamento que a gente tem resultado. Nós estamos usando também a homeopatia para animais que estão em tratamento. Então a gente fala que seria uma homeopatia para fortalecimento dos animais. Seria como se fosse um complexo vitamínico para o animal que ajuda a imunidade dele para ele responder melhor aos tratamentos. A homeopatia não tem contraindicação. A homeopatia não é cara se a gente pensar com relação ao custo que a gente tem para o tratamento químico. Então, a nossa ideia é que a gente reduza bastante o uso desses produtos químicos que são caros, agridem o meio ambiente, que a gente consiga trabalhar de uma forma mais natural possível. E o programa de hoje fica por aqui, mas nosso encontro já fica marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!